tempo já tinha parado. Se fosse por mim, a minha força já tinha acabado. Se fosse por mim, eu já teria desistido de lutar. Se fosse por mim, eu não estaria aqui para contar que toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou também de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E toda vez que a minha fé desmoronava, o Senhor me abraçava e comigo falava: estou contigo, filho, nessa caminhada. Com uma voz tão calma, Ele me acalmava. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Sempre foi Deus quem de pé me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou tão bem de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E quando a luta tentou me parar, quando o mar tentou me afogar, Ele estava lá pra me ajudar. E quando o medo veio sobre mim, me fazendo pensar em resistir, Ele estava lá pra me ajudar. Sempre foi Deus quando suportei a dor. Ele me colocou. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus quem cuidou também de mim. Quando o cenário me mostrava que era o fim. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Boa noite, queridos! Sempre foi Deus, né, gente? Sempre foi Ele. Linda canção. Essa está sendo cantada por Raquel Oliver. Sempre foi Deus. Mas eu conheci essa canção com a irmã Lúcia, a filha e a netinha dela cantando. Muito linda essa canção. Sempre, sempre é Ele, sempre é o Senhor. Quero já agradecer para você que está chegando aí. Eu vi a Sandrinha Mello. Obrigada, Sandrinha, por estar distribuindo para os grupos. Vi chegando aí o pastor Mário. Deus abençoe, meu queridão. Também eu vi a Simone Ravaiani, o irmão João Batista, a Lúcia Helena. Quem mais mesmo? Vi a Graziele, a Stephanie. Vi também a Stephanie, tem o Yuri aí juntinho. Glória a Deus, chegando também o Samuel Klein, a Nadima Moraes. Seja bem-vinda, Nadima. Um abraço para você e para o Jaiminho. Que Deus abençoe a cada um. E ainda acho que é férias, né? Então tem Clarinha aí, tem Isaac, tem a Michele, todos que estão aí participando juntinho.
Gente, como Deus é maravilhoso, né? O Senhor é tremendo. E agradecer ao Senhor pelo culto que nós tivemos ontem lá na igreja do Recanto, que foi maravilhoso, e na Germânia também, porque na Germânia também Deus continuou falando para cada pessoa de maneira independente, foi maravilhoso, gente. E nesse... tá saindo ali. E nesse sábado, o grupo da Simone Ravaiani e da Juliana vão estar apresentando, o grupo de adolescentes, de jovens, vão estar fazendo o culto nesse sábado na igreja da Cidade Dutra. Então vamos convidar os parentes das crianças, né? Os pais, os tios, avós, amigos, colegas, para ir lá dar esse apoio para os jovens que estão determinados em servir a Deus. E hoje em dia é tão difícil, pessoas que querem servir a Deus na idade jovial. E falar em idade, hoje tem muitos aniversariantes na nossa igreja. Ontem foi o aniversário da Fabiane Sato, hoje também foi ontem da Sofia, né? E hoje é aniversário da Conceição, da Sarinha e da Vanusa Hangler. Olha que legal, gente. O mês de julho é recheado de gente fazendo aniversário. Então, parabéns para todos os aniversariantes dessa semana, inclusive o de hoje. Deus abençoe, Jaiminho. Obrigada pelo abraço. E nós vamos continuar falando das coisas de Deus aqui hoje, porque não é diferente, né, gente? Nessa segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, aqui em São Paulo, são exatamente 20 horas e 2 minutos. Quero agradecer a Cleo também, que ontem levou uma prima muito, muito querida, que veio de Pernambuco e foi para o nosso culto. Foi muito bom conhecê-la. Agradecer ao Fernando Bandeira também, que me convidou para hoje estar comemorando o aniversário da Sofia. Eu não fui, mas o meu coração tá junto com eles. Oi, Juju, a Juju chegando aí também. Que bênção, hein, Juliana? Seja bem-vinda, minha querida. E que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus Cristo. E nós vamos continuar aqui juntinhos, falando das coisas de Deus. E olha só, gente, meu celular. Agora ele tá funcionando. E graças a Deus, né? Mas eu já providenciei outra porque é trabalho, né, gente? A gente tem que trabalhar com o celular, é muito difícil. As ovelhas mandando recado e eu mandando vídeo e eu não conseguindo ver nada, gente. É muito desesperador. E faz diferença, viu? Faz diferença. Não poder estar com vocês é muito difícil. E louvado seja Deus, né? Pela tecnologia que Ele nos dá para nos aproximarmos cada dia mais. E assim, também eu tô pertinho da turma que tá viajando, como a Marcinha que me mandou hoje, também ela e a Gabi, as fotos, os vídeos, andando a cavalo, pescando, nadando no rio lá da cidadezinha. Gente, mas da onde vem vindo esse barulho aqui? Deve ser... Vamos abaixar, né? Mandando de lá da cidadezinha, muito legal, gente, muito gostoso. Ai, Ju, hoje quase te mando a foto do meu prato. Com uma cebolona, sim. A Ju sabe do que eu tô falando, mas ia mandar pedindo desculpas também de rir de quem não gosta de cebola, né? Cada um tem um gosto, cada um tem um jeitinho, mas o importante é nós amarmos, não é a cebola do Egito não, mas a gente amar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. É isso que nos une, né? Tantos gostos diferentes. Sabe o que é interessante na igreja? A gente fala, a igreja é uma família que tem todos os tipos de pessoas, mas na família mesmo acontece algo interessante, gente. As famílias passam a ter um gosto em comum, sabe? Uns trejeitos, uns modos em comum, mas a igreja mesmo, vem pessoas de todas as culturas, de todos os povos, situações diferentes, para se amar. E é muito interessante o amor de Deus. A Cleo, Deus te proteja, pastora amada, minha prima ouviu você falar sobre ontem também. Deixa eu ver se eu consigo ler o restante. Ela amou o culto de ontem. Ai, que bênção, que lindo. Eu lembro bem do que o Senhor falou para ela.
Seja bem-vinda, Antônia. Deus te abençoe, querida. E a igreja é um lugar de pessoas que vêm de contextos tão diferentes para se unir, para se amar. E eu acho tão lindo o amor que surge dentro da igreja. O amor de Cristo, que faz a gente lutar um pelo outro, sem nem ter nascido do mesmo sangue. Entre aspas, né? Porque nós nascemos de um sangue, do sangue de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro de Deus. Ele que é maravilhoso, e independente dos nossos erros e das nossas situações, Ele nos abraçou com amor infinito. Eu não sei quanto a você, mas eu aguardo muito o momento de encontrar Jesus. Eu não estou falando o encontro que nós já tivemos, Ele sendo o Senhor da nossa vida, mas poder conhecer como Ele é. Sabe, aqui nessa terra, gente, é tudo tão passageiro. Eu nasci na igreja, cresci na igreja e eu vi muitas gerações passando dentro da igreja. Eu vi pessoas das famílias que chegavam, sabe, novinho, criança. Interessante, gente. Não sei que celular que tá dando sinal, é o meu mesmo. Pessoas de todas as etnias, pessoas de todos os idades chegando, e elas foram ficando velhas, né? O tempo passa, a vida passa. E eu olho para tudo que eu já passei e outras pessoas passaram e falo, qual é o significado da vida? Para mim, gente, o significado da vida é Jesus. O significado da vida é Jesus. Sidney Alexandre, seja bem-vindo. O significado da vida é Jesus. Tudo é passageiro, gente. Tudo vai ficar aí. Mas quando a gente lembra que Jesus nos une, é maravilhoso. É, Ju, ele elogiou o Fagner. Que bom, né? Que bom. Pensa comigo, gente. A gente tem tantas esperanças, tantas coisas, mas tudo vai ficar aqui. Mas a esperança que movimenta realmente a nossa vida, a esperança de viver com Cristo, a esperança de ver um dia o nosso Redentor e poder agradecê-lo pela nova oportunidade, de ter vida. Vida e vida com abundância. O significado para mim de estar viva é Jesus. O restante é um lucro, um prêmio, né, de poder desfrutar de tudo que Ele nos dá, de tudo que Ele nos faz. Mas eu tenho tanta assim, esperança e tanta confiança que um dia nós vamos conhecer esse mestre amado como Ele é. Que nós vamos poder andar nas ruas de ouro que Ele deixou descrita no seu livro amado. Poder tocar nas mãos de Jesus e tocar nos pés de Jesus e no corpo de Jesus, no rosto de Jesus e poder presenciar da glória dele, da força dele. Gente, é indescritível. Indescritível. Eu não sei se você crê como eu creio. Eu acredito que sim, né? Que nós vamos viver uma eternidade com Ele. Porque um pouquinho da presença de Deus, um pouquinho da presença dele aqui na terra, só um pouquinho da presença dele, é tão maravilhoso. Gente, acho que é o outro celular que tá tocando aqui. É tão incrível a gente poder viver um pouquinho da presença dele, do contato com ele, das bênçãos dele. E eu fico imaginando o que será viver tudo que ele tem para nos dar. E eu estava estudando hoje, gente, sobre depressão. Eu gosto de aprender
para lidar com o ser humano, para lidar comigo mesmo. E eu estava estudando um pouquinho, né, sobre a depressão, sobre a ansiedade. E por estudos, até 2030, a depressão vai ser a doença principal, em primeiro lugar, na humanidade, no planeta. Vai ser epidemia. E o que é essa depressão? O que é essa angústia que toma conta das pessoas? A falta de perspectiva, a falta de empatia com a própria vida, perde a vontade de viver, perde a vontade de degustar das coisas da vida, é uma angústia constante, é uma sensação horrível constantemente. Uns têm de maneira mais fraca, outro moderado, outro tem mais forte. Os que são mais fortes, eles pensam em morte o tempo inteiro. E nós vivenciamos um mundo que está caminhando para uma epidemia de depressão. E como tratar tudo isso? A medicina consegue tratar tudo isso? A medicina consegue remediar tudo isso? Eu não sei até onde a medicina consegue trazer um alívio, uma cura, eu não sei, mas eu conheço alguém que ele nos trata todos os dias. Eu conheço alguém que ele tem sido o nosso remédio todos os dias. E ainda que você não tenha uma propensão a ter depressão, há tantas coisas acontecendo no nosso mundo, no nosso meio, na nossa economia, né, em volta de nós, a violência urbana, que a gente não pode falar, né? Para onde está caminhando o nosso Brasil. E ainda que as pessoas não tenham depressão, elas vão viver essa angústia. Mas quando a gente confia no Senhor, que Ele é aquele que nos auxilia, aquele que nos protege, aquele que trouxe o seu povo de volta do cativeiro, por quantas vezes o Senhor trouxe o seu povo de volta do cativeiro, por quantas vezes o Senhor tirou o seu povo das prisões, por quantas vezes o Senhor, nas Sagradas Escrituras, mostrou que nós devemos confiar nele, né, e não desistir. Ele tem sido o nosso médico. Quando há barreiras tão grandes quanto Josué enfrentou para entrar em Jericó, a barreira de atravessar um Jordão, a barreira de ter homens sobre o seu comando, pessoas que ainda não tinham presenciado os mesmos milagres que Josué e Caleb haviam presenciado na travessia do Mar Vermelho, mas aquelas pessoas estavam designadas a darem continuidade à promessa de Deus, entrar na terra prometida. Mas havia um obstáculo muito grande, as muralhas de Jericó, que eram imensas, a cidade era bem fortificada, com homens de um tamanho gigantesco, pessoas preparadas em guerras no seu próprio ambiente. Mas Josué tinha uma palavra de fé, e da mesma maneira nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E eu não estou falando de revelações trazidas por pastores, por profetas, mas eu estou falando da própria palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que pedir crendo, já recebeste. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo que pedir crendo já recebeu, em nome de Jesus Cristo. E nós temos a promessa que Ele não nos deixou órfãos, mas Ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que em todo tempo nos ensina a caminharmos na presença dEle, de fé em fé, de perseverança em perseverança. Nós temos a promessa
que Ele um dia vai voltar, que Ele foi ao Pai nos preparar uma morada eterna e que em breve Ele virá, assim como Ele subiu, Ele virá sobre as nuvens dos céus. E nós temos tão promessas para a eternidade quanto nós temos promessas aqui nessa terra. Uma das promessas que Jesus faz, que aonde dois concordar na terra, está ligado no céu. Imagine num culto onde há mais pessoas que estão determinadas a concordar do agir de Deus sobre a vida da igreja. Quantas bênçãos não são derramadas, quantas coisas o Senhor não tem ouvido durante uma ministração, um culto, onde pessoas se desprendem da sua canseira, do seu modo de pensar, para entrar em concordância com a palavra de Deus. Então, queridos, não desista, continuem firmes, se fortifique, crendo que esse Deus, que Ele é o nosso curador, Ele é aquele que cura as nossas chagas e as nossas feridas. E quantas pessoas que estão aí do outro lado, que tem que ser forte como mãe, como esposa, como pai, como marido, e tem que ser forte no emprego, tem que ser forte no convívio, e muitas vezes não está querendo sorrir, muitas vezes não está querendo ser forte, muitas vezes está querendo somente um colo, um ombro amigo. Como a gente procura um colo, né? Como a gente procura um ombro amigo, como a gente procura alguém que possa nos socorrer, mas Ele está presente na tua vida, Ele é presente na tua vida, e até mesmo naquele momento que você não está suportando, né, estar naquele lugar, estar naquele ambiente, estar naquela situação, o Senhor está ali com você dando forças para que continue, para que você supere essas dores. Muitos de vocês em muitos momentos têm falado: será, Senhor, que eu estou sendo falso? Será, por que eu estou escondendo tantos sentimentos, o sentimento de desespero, de vontade de sair correndo, de vontade de deixar tudo para trás, vontade de mudar, vontade de virar a mesa? Queridos, você não está sendo falso, você está sendo um bom testemunho. E há um Deus que está vendo o teu sacrifício por amor aos filhos, o teu sacrifício por amor a sua esposa, o seu esposo, o seu sacrifício por amor à obra de Deus. Ele está vendo que você está renegando até as suas lágrimas para que outros possam sorrir. E o Senhor, Ele está operando na tua vida. Se as pessoas não estão percebendo o teu desespero, a sua tristeza, o sufoco que está dentro do teu coração, você tem um médico particular que vive aí junto com você, e Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece o teu desespero, Ele sabe que muitas vezes você está se fazendo de forte para poder vencer, para poder superar, mas eu vou pedir algo para você: não deixe o inimigo roubar de você o projeto de Deus, não deixe o inimigo roubar de você os planos do Senhor. Os planos do Senhor, eles são perfeitos e agradáveis para a tua vida. Deus não tem planos de derrota para você. Deus não tem planos de derrota para você. Deus tem planos perfeitos. A gente sofre sim muitas aflições por amor a Cristo, por amor ao testemunho, mas o Senhor, Ele manda socorro. O Senhor manda a palavra exata ao teu coração. Então, tu que está aí do outro lado, passando por várias situações difíceis, mas tem que continuar sendo a mãe, o pai, aquele que supera a dor, aquele que supera o desespero. Eu vou falar para você: creia, Deus está cuidando da tua causa. E se eu sou humana, consigo olhar no meio do culto, com os olhos de Deus, e ver as dores, ver o desespero de muitos entre vocês? Você acha que o Senhor, que é o teu Deus, Ele não está enxergando? Você acha que Ele não está ouvindo você dentro da condução, falando: Deus, eu não estou aguentando mais? Você acha que Ele não está ouvindo você fazendo a refeição e falando: Deus, eu não estou aguentando mais essa comunhão com pessoas indesejáveis? Você acha que o Senhor não está vendo a dor da tua alma e do teu coração? Às vezes está tudo em volta de você muito legal, tudo bem, está tudo certinho, o Senhor está fazendo a obra, o Senhor está fazendo as coisas, e você está assim: Deus, eu estou sentindo sufocado no meio dessa situação. Ele está vendo, Ele está vendo.
Ele está avaliando a tua vida, Ele está mudando a tua jornada, porque Ele diz aqui na palavra, nas Sagradas Escrituras, se você quiser acompanhar comigo, está em Mateus capítulo 11, versículo 25. E naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes aos meninos, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, não é a Raquel que está falando isso, é o Jesus que você segue, você que se denomina cristão. É para você, é para você. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Ele está mostrando que nós estamos carregando fardos e julgos que não são de Cristo. Nós estamos carregando situações em nome da fé, em nome do nosso cristianismo, em nome de Deus, fardos que não são nossos, queridos. Porque o fardo que Jesus mandou que nós realmente venhamos a carregar é o dele, que é leve. Está bem claro, né? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E no meio das igrejas evangélicas, eu sou evangélica, mas olha, às vezes eu tenho urticária de evangélicos, porque tem um povo no meio do nosso povo que está sempre querendo colocar um jugo pesado na gente. Sempre querendo colocar um fardo pesado na gente. Sabe, em nome de cristianismo, em nome de Cristo. Em nome de Cristo, muita gente saiu matando. Em nome de Cristo, muita gente apanhou sem precisar. Em nome de Cristo, houve muita mortandade na terra. Em nome de Cristo, houveram muitas pessoas sendo perseguidas, inocentes. Muita gente usando da religião para o seu próprio interesse. Em nome de Cristo, há crianças sendo abusadas. Não, gente, não vamos aceitar isso. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis, não é perturbação, não é ansiedade, não é depressão. Encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso, paz. Jesus é paz, Jesus é descanso, Jesus é a água que nos mata a sede, é a água que tira de nós a ansiedade. Jesus é o que tira a secura do nosso coração. Jesus é o que tira a dor da nossa alma. Jesus é aquele que ajuda a nós carregarmos a nossa cruz. Jesus é aquele que levou sobre ele, sobre os seus ombros, os nossos pecados, as nossas dores e transgressões. Ele assumiu tudo aquilo que era nosso sobre os seus próprios ombros. Sobre a sua própria carne, ele assumiu a nossa dor. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. E ele não quer ver você numa cama gemendo de dor. Ele não quer ver você numa mesa comendo palavras amargas. Ele não quer ver você sofrendo, seja num relacionamento, seja no seu serviço. Jesus te fez
para ter abundância de bênçãos. Você acha que Ele se alegra de ver você sofrendo? Você acha que Ele se alegra de ver você às escondidas chorando? Você acha que Deus se alegra em ver um filho que Ele ama tanto, que foi sacrificado o próprio Jesus no seu lugar? Você acha que Ele se alegra de ver você solitário? De ver você, vamos usar a nossa expressão, engolindo tanto sapo? Você acha que Deus se alegra de ver você passando por tanta humilhação, tendo que comer migalhas de amor? Você acha que Deus se alegra de ver você carregando o mundo nas costas? Você acha que Deus se alegra que você fica sorrindo e chorando por fora e chorando por dentro? Não, Deus é bom, gente. E Ele não te fez para estar derrotado. Ele te fez para resplandecer da presença dEle. Ele se entristece com a tua tristeza. Ele se aborrece de ver você sendo maltratado. Ele se aborrece de ver você sendo desprezado. Ele se aborrece de ver você sendo pisado. Deus é justo. Deus é amor. E Ele tem oferecido todos os dias o amor dEle. Gente, o máximo, sabe, a parte mais forte que eu tenho no meu coração é o amor de Deus. Não sei nem se é o amor de Deus ou é o Deus que é o próprio amor. Porque sou alimentada todos os dias por esse amor. Sou acalentada por esse amor em todas as horas. Em todos os meus anos de vida, eu pude presenciar o amor do Pai por pessoas, por vidas. Sejam elas do bem ou do mal, o amor de Deus é transbordante. E por mais que as pessoas queiram falar assim, mas Deus sabe, Deus é culpado, Deus castiga. Se Deus permite a correção vir na minha vida, eu sei que é para o meu bem. Se Deus permite algo na tua vida, é para o teu bem, é para o teu crescimento, é para que a glória dele seja manifesta através de você. Não desista de orar, não desista de acreditar em Deus, não desista de buscar a presença dele, não desista de fortalecer-se na presença dele. Ainda que venham lutas, creia no amor dele. Ainda que venham diagnósticos ruins, creia no amor dele. Ainda que você esteja passando um grande deserto, creia no amor dele. Ainda que está você necessitado da área financeira, creia no amor dele. Ele é um Deus que não vai deixar faltar o pão à tua mesa. Ele é o Deus que vai suprir as suas necessidades. Creia no Senhor. A palavra de Deus diz: crê e serás salvo, tu e a tua casa. A bênção não é somente para você, mas a bênção também é por toda a tua casa, por toda a tua família. Agora, olha em volta de você. Até mesmo as pessoas que são incrédulas estão sendo abençoadas. E você muitas vezes fala assim, olha, o incrédulo da minha família está prosperando. Sim, eles estão prosperando, porque Deus sabe que não adianta só florir o teu jardim, ele tem que florir em volta de você. Não adianta só o seu pomar dar frutos, ele tem que fazer em volta de você dar frutos também. Ele não pode somente alimentar a tua casa, ele tem que alimentar aqueles que estão à sua volta também. A partir do momento que Deus está abençoando a tua vida, ele vai abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Deus é bom e em todo tempo ele é bom.
A bondade dele persevera. E o inimigo tem muita raiva. Ele tem muita inveja. Que nós adoramos ao Senhor falando o quanto Ele é bom. Adorar a Deus não é somente com as canções. Quando você, de todo o seu coração, começa a declarar as bondades de Deus, a força do Senhor, a benignidade do Pai, a majestade do Criador, quando você e eu colocamos em palavras as nossas gratificações a Ele, estamos adorando. Quando você agradece ao Senhor pelo mantimento, você está adorando a Deus. No seu levantar de mãos, na hora do olha como o inimigo muitas vezes ele impede você de erguer os braços para os céus. Ali você está adorando com o teu corpo. Ai, pastora, eu adoro com a voz. Gente, quando você começa a adorar a Deus e se entrega, você adora com os braços, você adora com as mãos, você adora com os movimentos do corpo. Ai, que lindo! Adore o Senhor. Adore mesmo no tempo da sua aflição. Adore a Deus. Glorifica Ele por tudo. Porque Ele te ama. Verdadeiramente, Ele te ama. Verdadeiramente, Ele cuida de você. Queridos, por hoje é tudo isso. Que o Senhor abençoe fortemente. Continue abençoando, né? Mudando a nossa sorte. Que o Senhor coloque uma couraça bem forte, ó, em volta de cada um de nós. Para que nenhum mal chegue na vida de nenhum de nós. Nenhum mal possa entrar no coração, no corpo, na mente, nos negócios, na família. Que o Senhor possa colocar uma proteção muito forte, te livrando e me livrando de todo mal, de toda obra do diabo, toda obra do pecado, toda obra da imundícia, que seja repreendido da nossa vida. Que o Senhor possa te dar, nos dar, né? Vamos falar melhor, nessa semana, algo surpreendente, algo que vai ser para alegrar o teu coração, a tua vida. Que o Senhor possa te sentir surpreender. E, gente, se tem algo delicioso que surpreende, é andar transbordando da presença dEle. Então, que o Senhor te transborde da presença dEle. Que você possa, assim, andar naquele estado de arrebatamento mesmo, da presença dEle. Que os olhos amargos, deprimidos, angustiados, ansiosos que nós estamos levando dia após dia, possa desaparecer de nós. E venha aquela leveza, alegria da presença dEle, alegria da presença dEle. Ai, pastor, eu me alegro com bênçãos. Eu me alegro com aquele que me abençoa. Eu me alegro com aquele que me presenteia. Eu me alegro com aquele que me fortalece. Eu me alegro com aquele que resplandece a sua presença em mim. Eu me alegro com aquele que foi até o Calvário e morreu a minha morte. Então que essa alegria domine a nossa vida. E quando Ele nos der algo que possamos sentir, a alegria de ter recebido das mãos do próprio Deus essa semana um grande milagre. Que Deus cure a sua família. Que Deus cure a pessoa que você ama, que está doente, que está com diagnóstico ruim. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa abençoar. E que Deus abençoe a pastora da Subimos com Jesus. Que eu possa ficar forte, tá, gente? Que eu possa estar sempre pronta até o último dia da minha vida para servir os filhos de Deus, para servir
os amados de Deus, que eu possa ter a capacidade, a sabedoria, a saúde, a juventude, para poder servir aos filhos amados do meu Pai. Que a graça do Senhor se estenda sobre a vida de todos que cooperam com essa obra. Obrigada, Joana, você tá aí. Grazi, mesmo sendo aniversário da filhona, tá aí, hein? Gente, que o Senhor continue abençoando todos que cooperam com a Subimos com Jesus. Todos que têm abençoado essa vida, essa igreja com área financeira, mão de obra, levando almas, trabalhando na área espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Queridos, sempre foi Deus e sempre será Deus na nossa vida. Um beijo no coração de cada um e fiquem na santa e bendita paz. Eu os amo em Cristo Jesus.